Depois do desembarque, os cativos que restaram foram conduzidos para o galpão de um grande mercado, ali mesmo próximo ao cais, onde deveriam permanecer em quarentena a fim de serem tratados das doenças, engordados e depois distribuídos aos pequenos traficantes conhecidos como comboeiros, encarregados de redistribuí-los para as fazendas das regiões do estado. Apesar de todos os sofrimentos, das dificuldades e dos incontáveis percalços pelos quais havia passado desde que fora aprisionado em sua aldeia até o final da arriscada viagem, e mesmo estando em terras estranhas, com as mãos e os pés acorrentados, e no meio daquela gente totalmente desconhecida, Inácio sentiu-se mais aliviado. Ali, naquele enorme galpão, estando um pouco mais afastado dos terríveis traficantes, podia ficar junto da mulher e do filho, enlaçá-los em seus braços e, desse modo, aproveitar o calor de seus corpos para aquecerem uns aos outros, dormirem um pouco e descansar. Em dado momento, a fome que sentia era tão grande que Antero começou a chorar. O pai, notando que ele não estava mais suportando as dores no estômago em razão da falta de alimento, chamou um dos homens que procediam à guarda dos cativos e pediu-lhe alguma coisa que o menino pudesse comer para aliviar um pouco a fome. Mas o sujeito, em vez de atender ao pedido, aproximou-se e passou a espancar a criança, dizendo ironicamente que aquele açoite era o alimento de que ela estava precisando. Diante de tamanha insensibilidade, Inácio apanhou um pedaço de pão que achou no meio do lixo e deu para o filho, mas assim que ele ia começar a comer, os portões do galpão foram abertos e um homem entrou gritando, mandando que todos se levantassem e permanecessem em pé para serem vistoriados. Em seguida, um indivíduo trajando um jaleco branco que o identificava como médico passou a examinar um por um, separando aqueles que achava estarem doentes, ordenando que ficassem do outro lado da fila para receberem alimentação e medicamento. Chegando a vez da família de Inácio, o doutor, depois de apalpar por várias vezes o corpinho esquelético de Antero, notando que ele estava muito abatido, perguntou aos pais: "Esse negrinho teve algum problema na viagem? Está magro e tão desnutrido que mais parece um rato do que um menino." Inácio ficou sem saber o que responder, pois não podia prever qual seria a reação daquele médico, se ficasse sabendo que o menino fora cometido de febre alta durante alguns dias. Por isso, resolveu manter-se calado. "Eu lhe fiz uma pergunta, seu negro imbecil, e exige uma resposta. Ele teve ou não problemas de saúde?" Como Inácio insistisse em não responder, Olaya, temendo que aquele silêncio pudesse acarretar-lhe algum tipo de castigo, ou que algo pior pudesse acontecer, resolveu dizer a verdade. "Sim, senhor, ele teve um pouquinho de febre, mas foi bastante medicado, bem alimentado e logo sarou. Até agora não apresentou mais nenhum sinal da doença." Incontinenti, o médico abriu sua maleta, retirou uma ampola e, depois de injetar o líquido nela contida em uma seringa, sob olhar de pavor de Antero, mandou que abaixasse as calças e em seguida aplicou a injeção em sua nádega. A dor foi tão grande que a criança, mesmo estando sendo amparada pelo pai e pela mãe, não resistiu e passou a gritar, sendo seus gritos abafados pelo som estridente das gargalhadas sarcásticas do médico e de alguns comboieiros que se divertiam com a cena de desespero do pobre menino, como se estivessem assistindo a uma comédia teatral. O doutor esperou mais alguns minutos e, vendo que Antero já estava mais calmo, mandou que lhe fosse dado alimentos, enquanto terminava de inspecionar os outros. Terminada a inspeção e, constatando que o menino já tinha sido alimentado o suficiente, o médico, se que assim podemos chamá-lo, se retirou deixando atrás de si o amontoado de seres humanos abandonados naquele fatídico lugar, onde deveriam permanecer, sabe-se lá por quanto tempo, até que surgisse um comprador interessado em adquiri-los em lotes ou individualmente e cada um tomasse o rumo que o destino lhe houvesse traçado. Capítulo 15. Uma família quase feliz. Uma semana depois da chegada daquele navio negreiro, numa manhã de sexta-feira do mês de agosto,
Por volta das 6 horas, o clima já estava bastante agradável na região do sertão baiano, principalmente no município de Lavrinha. O mugido das vacas que pastavam, o relinchar dos cavalos e o cacarejar das galinhas, tudo isso misturado ao barulho surdo do pilão que vinha do fundo do casarão, aliado ao aroma do café torrado que nele estava sendo moído, numa verdadeira sinfonia que se esparramava por toda a fazenda Serra Negra, uma das maiores e mais prósperas de toda a região, cujo progresso se devia ao empenho e zelo da administração do coronel Libório, seu atual proprietário. Casado com Dona Marisa, tendo com ela um casal de filhos, Abílio, com 12 anos e Beatriz com 10, todos ali morando juntamente com um grande número de criados distribuídos entre capatazes, feitores, cozinheiras, passadeiras, arrumadeiras, babás e outros, além de uma quantidade enorme de escravos. Pelo fato de ser um homem extremamente exigente, o latifundiário tinha a fama de ser muito rigoroso e por isso não era bem visto pela maioria dos empregados, porém que sabia gerir os seus negócios, tanto na lavoura como nas terras diamantíferas como nenhum outro fazendeiro, isso ninguém podia contestar. E sua grande capacidade administrativa estava realmente comprovada considerando a rapidez com que fizera crescer a sua fortuna. A paz e a harmonia reinavam naquele lar e se não fosse um estranho problema com Beatriz, a felicidade seria total. Isso porque a menina, desde que começara a andar e falar, vinha demonstrando um medo injustificável de um grande e antigo juazeiro existente no terreno da fazenda, dizendo que toda vez que tocava naquela árvore, ela parecia tão quente que chegava a queimar sua mão. Além disso, sem que houvesse nenhum motivo aparente, dizia sentir uma grande tristeza e chorava toda vez que entrava ou chegava perto de uma casa construída ao lado da fazenda, motivo pelo qual evitava se aproximar dela, o que causava muita preocupação aos pais. Naquele dia, o fazendeiro havia acordado mais cedo e, antes mesmo de o sol despontar no horizonte, já estava de pé. Depois de lavar o rosto em uma bacia de água fria, dirigiu-se à sala de refeições da casa e foi juntar-se à esposa que aguardava a criada servir o café da manhã e passaram a conversar. Pães, bolachas, biscoitos, bolo e variados tipos de frutas, juntamente com um bule de café e uma jarra de leite foram postos à mesa, enquanto o casal esperava pelos filhos para começarem o desjejum. Cadê as crianças, Marisa? Ainda estão dormindo? Perguntou o marido, olhando para o assento dos filhos ainda desocupados. Não, meu marido, elas já acordaram, mas ainda estão se aprontando. Daqui a pouco a babá vai descer e trazê-las para o café. Naquele momento ouviu-se o barulho de passos na escadaria e, em seguida, a ama apareceu trazendo os 2 filhos do casal. A menina aproximou-se da mãe, deu-lhe um beijo no rosto. Em seguida sentou-se ao lado do pai e, com um sorriso, cumprimentou-o. Bom dia, papai. Bom dia, filha. Bom dia, Abílio. Vocês dormiram bem? Antes que a menina respondesse, Abílio adiantou-se e respondeu. Um bom dia para o senhor também, papai. Eu dormi muito bem, mas a Bia, não. Acho que teve pesadelos outra vez, porque acordou várias vezes gritando e suando frio, por isso fui obrigado a me levantar e levá-la para dormir na minha cama. É verdade, filha. Você teve outra vez aquele mesmo pesadelo? O pai perguntou apreensivo. É sim, papai, sonhei de novo que estava amarrada no tronco daquela árvore e vários homens me chicoteavam sem parar. Eu não vi o rosto de nenhum deles e não sabia quem eram, só sei que sentia muitas dores e não conseguia gritar por socorro. Tive muito medo e só depois que o Abílio me levou para a cama dele é que consegui dormir novamente. Mas você rezou antes de dormir, conforme lhe falei? Rezei sim, papai, como faço todas as noites, mas acho que não adiantou muito, porque Deus não ouviu as minhas preces. Não fale assim, Beatriz,
repreendeu a mãe. Adiantou sim, você é que não percebeu. Deus ouviu e atendeu da maneira como achou melhor, assim como escolhe o modo de atender a todos que a Ele se dirige com fé e esperança. Ele nunca deixa de dar atenção aos pedidos de seus filhos, principalmente a você que ainda é tão criança. Na maioria das vezes, somos nós mesmos que, por falta de entendimento, ou pelo fato de não prestarmos atenção ao que acontece à nossa volta, não percebemos quando e como Ele nos envia o auxílio pedido. Por exemplo, a proteção que o seu irmão lhe deu na hora do pesadelo não foi por acaso, mas sim uma resposta ao seu apelo, fazendo com que Abílio acordasse na hora em que você mais precisava de amparo. Por isso, continue rezando todas as noites e verá que logo esses pesadelos vão desaparecer. Depois que todos terminaram a refeição matinal, Abílio saiu de mãos dadas com Beatriz, indo brincar no quintal. Enquanto a criada retirava a louça da mesa, o coronel levantou-se e foi sentar no sofá da sala junto com a esposa onde, olhando os filhos através da grade da janela, vendo aquela linda demonstração de fraternidade, lembrou-se de como os dois se davam bem desde a época em que ainda eram menores. Apesar de se dizer religioso, o coronel não acreditava em algumas passagens do Velho Testamento que trata da sucessão de vidas, principalmente na mensagem espiritual recebida pelo profeta Isaías que dizia: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo, nos dizeres de Jó afirmando que quando findassem os seus dias na terra, esperaria, pois a ela retornaria, na lei de Moisés que advertia que aquele que praticasse o mal, depois da morte deveria voltar para reparar os erros que cometesse. Sócrates, por sua vez, afirmava que o homem é uma alma encarnada e que antes de nascer, ela já existia. Essa teoria foi denominada pelos filósofos gregos de palingenesia. Portanto, naquela época, tanto gregos como egípcios já sabiam que a alma poderia voltar à Terra em um corpo diferente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O coronel, porém, não acreditava nem no Novo Testamento, onde o Mestre Jesus dizia aos seus discípulos que o espírito de João Batista era o mesmo que animar o corpo do profeta Elias em uma vida passada, ou quando afirmava que para ver o reino do céu é preciso nascer de novo, ou na obra farsálica, de Lucano, que afirma que as almas não se sepultam nos sombrios reinos do Érebo, mas sim, voltam a animar outros corpos em novo mundo. Mas apesar da sua descrença nesses ensinamentos, cheio de orgulho e de satisfação, Libório comentou com Marisa: olha, minha esposa, se não fosse essa minha condição de católico convicto, que não me permite acreditar nessa história de vidas passadas, eu seria capaz de jurar que esses nossos filhos, em razão da amizade e do amor que demonstram um para com o outro, teriam sido irmãos também em outra existência ou então grandes amigos. De fato, respondeu a mulher, a união dos dois é bastante sólida e sincera. A afinidade entre eles é realmente indescritível e isso me deixa muito feliz, pois esse sentimento de fraternidade faz com que me sinta a mãe mais realizada do mundo e aumenta ainda mais o meu desejo de ter outros filhos. Abraçado à esposa e com um sorriso meio maroto nos lábios, Libório, enquanto beijava-lhe o rosto, ironicamente a repreendeu em tom de brincadeira: pare com isso, mulher. Não vê que já passamos da idade de ter filhos? Se os dois, desse tamanho, já aparentam ser nossos netos, imagine o que as pessoas vão dizer de outros e com menos idade. Vão pensar que são nossos bisnetos. Enquanto os pais conversavam, lá fora, no quintal, os dois irmãos brincavam alegremente, ora correndo atrás das galinhas, ora tentando se esconder um do outro, até que, em dado momento, Beatriz se aproximou do pé de Joá e sentiu uma tontura repentina, quando quis se apoiar no tronco da árvore, tocando-a com sua mãozinha. A sensação que teve foi de tê-la encostada em uma chapa quentíssima que lhe queimou como uma brasa. Desesperada, a menina saiu correndo para dentro de casa, gritando e indo se abrigar no colo da mãe que, depois de lhe dar um copo de água,
falou. Calma, filhinha, não fique aflita. O que aconteceu? Vamos, conte para a mamãe. Eu não sei explicar o que está acontecendo comigo, mãezinha. Foi só pôr a mão no tronco daquele pé de joá que ele me queimou outra vez. Olha só como a minha mão está vermelha. Está doendo muito, mamãe. Procurando não demonstrar a preocupação que sentia, o coronel Libório sentou-se em uma cadeira, pegou a filha no colo e, para tentar tranquilizá-la, falou com muita calma e doçura. Isso não foi nada, filha. Vou lhe explicar o que deve ter acontecido. Como o sol está muito quente lá fora, o calor deve ter aquecido o tronco da árvore, por isso você sentiu queimar a sua mãozinha quando tocou nele. Mas vamos até lá perto que vou mostrar que não tem motivo nenhum para você ter medo dela. Não, pai, eu não quero ir, por favor. Tenho muito medo e não quero nunca mais me aproximar dela. Temendo que aquilo pudesse abalar ainda mais a saúde da filha, Libório mandou que a babá levasse a menina para o quarto até que ela se acalmasse e comentou com Marisa. Acho que só temos uma saída. Mandar cortar essa árvore e demolir a casa. Não acredito que seja uma boa ideia cortar a árvore e demolir a casa, retrucou a esposa. O que nós precisamos fazer é, aos poucos e com muita paciência, ir explicando a Beatriz que ali não existe perigo nenhum. E depois disso esperar o tempo passar até que ela se acostume com a ideia, entenda que tudo não passou de uma ilusão e perca esse temor. O casal continuava conversando, na tentativa de achar a melhor solução para o caso, quando um dos empregados, o capitão do mato chamado Jesuíno, entrou na sala avisando ao patrão que a carruagem já estava pronta, no que foi indagado pela esposa. O senhor vai viajar, meu marido? Sim, ele confirmou, vou até a capital, pois soube que há alguns dias chegou um novo carregamento de escravos e vários deles estão expostos para venda no mercado. Como estou necessitando de mais alguns para a lavoura, para o garimpo, e precisando investir um pouco de dinheiro, quero ver se encontro uns por um preço mais em conta. Mas não se preocupe que dentro de alguns dias estarei de volta e, quando chegar, vou tratar de resolver o problema da nossa Beatriz. Depois de despedir-se da mulher com um carinhoso abraço e um beijo nos lábios, o coronel embarcou na carruagem e, na companhia do capitão do mato, saiu estrada fora sendo acompanhados por outros empregados que seguiam logo atrás em uma grande carroça. Viajaram durante vários dias e várias noites até chegarem à capital, só parando no caminho para almoçar e, à noite, quando encontravam alguma pousada para dormir. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 16. Uma nova vida. Chegando à cidade, o coronel se instalou numa pousada já conhecida. Estando devidamente acomodado, tomou um banho, trocou de roupas e descansou por algumas horas, pois a viagem fora extenuante. Depois do almoço, acompanhado de seus empregados, dirigiu-se ao mercado a fim de visitar as várias dependências onde eram exibidos os escravos que estavam à venda, para encontrar aquela que tivesse as melhores mercadorias e os menores preços do mercado escravagista. Após várias horas de pesquisas, e já tendo adquirido alguns negros, mas nenhum que se destacasse por estarem raquíticos e fracos, ao passar por uma das dependências, o coronel finalmente encontrou o que procurava quando nela avistou um negro alto, forte, aparentando boa saúde. Como aquele cativo interessava, Libório procurou o comerciante para iniciar as negociações. Entretanto, como naquele ano o valor de mercado de escravos variava muito, por achar que o preço por ele pedido era exorbitante, tentou pechinchar. Ora, meu amigo, seu preço está muito alto.
onde já se viu querer cobrar 420 mil réis por apenas um negro. Por essa quantia eu compro 2, ou até 3 em outro lugar. Se você fizer um abatimento e deixar por menos, podemos negociar. Mas, coronel, olha só que beleza de mercadoria. Além de braços musculosos, tem bons dentes, é jovem, saudável e capaz de trabalhar de sol a sol sem enfraquecer. Nesse instante, Libório, notando uma mulher e um menino que estavam encolhidos em um canto, apontou para eles perguntando ao comerciante quem eram. São a mulher e o filho dele, o outro respondeu. Se o senhor comprá-lo poderá levá-los também como pechincha. Uma mulher boa para os trabalhos domésticos e um menino ótimo para ser preparado para trabalhar na roça. O coronel coçou o bigode, a barbicha e, com a outra mão na cintura, ficou ali meditando sobre o que deveria fazer. Afinal não tinha necessidade de uma mulher e muito menos de um menino. Olaia, ajoelhada, rezava baixinho rogando aos seus que, caso o coronel resolvesse comprar Inácio, aceitasse levá-la também juntamente com o filho para que pudessem continuar juntos. Naquele instante, um espírito protetor veio atender aos apelos da desditosa mãe e, aproximando-se do capitão do mato, que assistia atento às negociações, colocou a destra sobre sua cabeça e passou a emitir fluidos benfazejos e energias generosas em seus pensamentos. Vendo a dúvida do patrão e, sob a influência daquela entidade benfeitora, ele pediu licença para interromper a negociação. Chamando o coronel de lado, cochichou para que o vendedor não ouvisse. Coronel, eu acho que o senhor deveria fechar o negócio, pois vai sair lucrando. O menino ainda é novo e, pelo que fiquei sabendo agora há pouco, esteve muito doente durante a viagem, mas conseguiu resistir. Um negro que tenha vencido a febre amarela vale mais porque fica imune às outras doenças e tem mais chances de sobreviver do que os outros. Logo estará crescido e pronto para prestar serviços na lavoura. O coronel alisou o bigode novamente, pensou por alguns instantes e, vendo que Jesuíno estava com a razão, tomou a decisão final. Como não houvesse mais nenhuma dúvida, chamou o vendedor e falou. Muito bem, eu pago o preço que você pediu pelo negro e fico com a mulher e o menino também. Encerrada a negociação, com a certeza de haver feito um excelente negócio, o coronel efetuou o pagamento e decidiu voltar para a pousada e pernoitar, deixando para retomar o caminho de casa somente no dia seguinte bem cedo. Como sempre acontecia quando vinham para a compra de escravos, os empregados amarravam todos os negros comprados com grossas correntes e ali mesmo na praça acendiam uma fogueira para passarem a noite. De manhã, com todos os negros acomodados na grande carroça, rumaram para a fazenda. Depois de enfrentarem o sol escaldante por vários dias, finalmente e para alívio dos novos cativos, a viagem chegou ao fim. Quando a carruagem parou, Libório rapidamente desceu e mandou que todos fossem conduzidos à senzala. O coronel foi recebido com muita alegria pela esposa e pelos 2 filhos. Depois de abraçar e beijar cada um deles, levou-os até ao local onde estava a mercadoria recém-adquirida. Com os olhos fixos nos novos escravos, dirigindo-se a Inácio, ele falou em tom autoritário. A partir de hoje, você, sua mulher e o seu filho viverão em minha fazenda onde terão comida, abrigo, roupas e lugar para dormir. Enfim, vocês serão tratados como se fossem gente, porém, em troca disso, terão que trabalhar muito. Cada um terá sua tarefa definida e vou logo avisando que não aceito reclamações de espécie alguma, desobediência ou qualquer manifestação de rebeldia ou desrespeito. Cada falta cometida será punida com chibatadas, cuja quantidade será determinada de acordo com a gravidade da infração. Fuga ou rebelião? Nem pensar, pois para qualquer tentativa, temos aqui vários instrumentos próprios para a punição, como o tronco, o pelourinho, a canga,
o ferro quente e os anjinhos, que são anéis de ferro que comprimem os dedos polegares, e que usamos para obter confissões e também para castigar os insubordinados. Enquanto o coronel falava, Beatriz, que saboreava uma deliciosa maçã, não tirava os olhos do menino e de imediato passou a ter uma enorme sensação de piedade para com ele. Ela o olhava de uma maneira estranha, mas ao mesmo tempo meiga e carinhosa. Era como se o estivesse reconhecendo de algum lugar e de longa data, mas não se recordando de onde. Assim, aproximou-se dele e depois de lhe oferecer um pedaço da fruta, perguntou com doçura nas palavras: "Como é o seu nome?" O menino, parecendo ter também aquela estranha sensação, apenas ergueu os olhos e, envergonhado diante daquela formosura, simplesmente baixou a cabeça e nada respondeu. Vendo aquilo, o coronel chegou perto dele e, puxando-lhe a orelha com muita força, ralhou: "Você não entendeu o que acabei de dizer, seu negrinho insolente? Que falta de respeito é essa com a sua patroinha?" Não ouviu a pergunta que ela lhe fez? "Vamos, responda." "Deixa ele, papai", ponderou Beatriz. "O senhor não está vendo como o pobrezinho está assustado? Ele ainda não está acostumado com a nova situação, além disso, deve estar também cansado da viagem, com sede e com muita fome. Tenha paciência com ele." Como Olaia o olhava com ar de repreensão, mesmo estando com os olhos marejados de lágrimas, mas sentindo que as palavras daquela menina, além de inspirar confiança, lhe proporcionavam certo alívio, ele aceitou o pedaço da fruta que lhe fora oferecido e respondeu educadamente: "O meu nome é Antero, sinhá." "Não precisa ficar acanhado, Antero. Meu nome é Beatriz e este é o meu irmão Abílio. Estou muito contente em tê-lo conosco. Seja bem-vindo à nossa casa e espero que tanto você como seu pai e sua mãe sejam felizes aqui na fazenda." Demonstrando não estar muito satisfeito com a atitude da filha vendo-a tratar a família de escravos com tanta intimidade, o coronel logo tratou de interromper a conversa. "Muito bem, agora chega de conversa. Filha, vá para dentro com sua mãe e seu irmão. Quanto a vocês", dirigiu-se aos escravos, "já podem ir descansar da viagem e aproveitem para conhecer a fazenda e os novos companheiros, mas nem pensem em se afastar daqui, porque a qualquer lugar que forem estarão sempre vigiados pelo capitão do mato e por vários outros empregados. Todos têm ordens para tirarem quem tentar fugir." Enquanto a mulher e os filhos de Libório, obedecendo às suas ordens, retornavam para a casa grande, os recém-chegados entraram na senzala para conhecerem melhor o lugar que iria lhes servir de moradia dali para a frente, olhando tudo com curiosidade misturada a receio. Inácio e Olaia logo fizeram amizade com os demais que estavam por ali querendo saber detalhes sobre o lugar de onde vieram, como fora a viagem, a maneira como haviam sido tratados pelo coronel e pelo resto da família. Enfim, queriam conhecê-los bem para saber se podiam confiar neles ou se seria mais alguns dos espiões do que o patrão costumava arranjar para se infiltrar entre os escravos a fim de descobrir possíveis planos de fuga, já que tal atitude vinha sendo uma constante em outras fazendas. Durante a conversa, que se desenrolou por um razoável espaço de tempo, estando todos sentados no chão, ao redor de um tronco de árvore cerrado ao meio, e que servia também como mesa, Inácio aproveitou aquela oportunidade para lavar o rosto e molhar os pés para aliviar a dor e, ao mesmo tempo, limpar o sangue que deles ainda escorria em razão da penosa viagem. Olaia, por sua vez, fez o mesmo com o pequeno Antero e depois de vários minutos de prosa, ambos saíram com o filho para dar umas voltas, sendo vigiados de longe por um dos capangas, e ficaram admirados com o que viram. A fazenda era uma verdadeira maravilha. As criações eram enormes e as inúmeras plantações chegavam a perder-se de vista. Entretanto, quando passavam defronte ao casarão, Inácio sentiu um forte arrepio e, olhando espantado para tudo aquilo, comentou: "Sabe,
Olaia, desde que chegamos, estou com uma enorme impressão de já conhecer este lugar. Esta casa, por exemplo, embora não a conhecendo por dentro, eu seria capaz de descrevê-la em detalhes cômodo por cômodo. Muitas coisas nesta fazenda me parecem tão familiares, que chego a pensar já ter vivido aqui em outras épocas. Você não acha estranho tudo isso? Estranho, muito estranho, mesmo. Mas só pode ser impressão sua. Nós nascemos e vivemos todos esses anos em nossa terra, bem distante daqui e, sem nunca ter saído de lá, como é que você poderia conhecer tudo isso se nunca esteve aqui antes? Eu não sei explicar, mas essas árvores, aquela casa menor no terreno ao lado, nada me parece desconhecido. Antero, que segurava a mão da mãe e ouvia as palavras do pai com muita atenção, de repente também começou a sentir arrepios e, como suasse frio, interrompeu a conversa. Sabe, mãe, quando vi aquela menina branca lá chegar perto de mim e conversar comigo daquele jeito carinhoso, também senti uma coisa estranha. Parecia que já conhecia há muito tempo e isso me deu uma vontade enorme de chorar. Ela é tão bonita e pareceu ser muito boazinha, tanto ela como o irmão parecem ter bons corações. Por isso, minha vontade foi de abraçá-la, mas fiquei com medo de que o pai dela se zangasse comigo. O quê? Retrucou Olaia. Nem pense numa coisa dessas, meu filho. Já se esqueceu de tudo aquilo que o patrão falou? Se quando ela perguntou o seu nome você não respondeu, ele achou que aquilo era uma desobediência e quase arranca a sua orelha. Imagine o que vai fazer se sonhar que ousou ter uma vontade dessas. O coronel vai lhe dar um castigo tão grande que você não vai esquecer pelo resto da vida. Por isso, esqueça essa besteira e lembre-se de que ela é nossa patroa e você simplesmente mais um filho de escravo. Nunca se atreva a chegar perto da menina, a não ser que ela o chame. Capítulo 17. A triste separação. Com o passar do tempo, a família de escravos foi se adaptando ao trabalho. Inácio trabalhava de sol a sol na lavoura, Olaia, juntamente com outras mulheres, procedia à limpeza da senzala, lavava as roupas dos homens e preparava comida para eles com o que sobrava do casarão. Apenas Antero, que por ser ainda pequeno e muito raquítico, era poupado do trabalho, podendo brincar com alguns meninos, filhos dos demais escravos e assim mesmo somente no terreno ao redor da fazenda. Certo dia, brincando sozinho perto do juazeiro, ouviu uma voz o chamando pelo nome e, ao procurar ver quem era, constatou com espanto que era Beatriz e Abílio que se aproximavam. A menina, com um sorriso no rosto, perguntou: Antero, o que você faz aí sozinho? Não que vi brincar com a gente. Não, sinhá, pelo amor de Deus. Eu bem que gostaria, mas não posso nem pensar numa coisa dessas. Minha mãe falou que não devo nem chegar perto de vocês, senão o coronel vai me castigar. Ora, deixa de bobagem, meu pai não está na fazenda. Além disso, ele não vai se importar se você brincar comigo e com o meu irmão, afinal somos crianças ainda, e não há nenhum mal nisso. Venha, vamos brincar. Dizendo isso, pegou o menino pela mão e os três saíram correndo pelo quintal, soltando gostosas gargalhadas. Depois de se divertirem bastante com várias brincadeiras de crianças, Abílio resolveu brincar de cabra cega, tendo para isso vendado os olhos da irmã com um lenço, para que, sem poderem chegar, ela tentasse localizá-los. Beatriz, sorridente e feliz, rodava em todas as direções tateando e tocando em tudo com o que se deparava, na tentativa de localizar um dos dois, até que, em determinado momento, por não ter a noção exata de para onde se dirigia, correu em direção ao pé de Joá e, no momento em que chegou perto da árvore, começou a sentir novamente aquele mal-estar. Amedrontada, suando muito e sentindo que as suas pernas estavam enfraquecendo,
foi caindo vagarosamente no chão até desmaiar. Abílio, vendo aquilo e sem saber o que fazer, começou a gritar clamando por socorro. Antero saiu correndo e foi chamar a mãe, que imediatamente pegou a menina no colo e levou-a para dentro da casa grande, onde passou a esfregar um pedaço de pano umedecido com vinagre nos pulsos, na testa, e dar para ela cheirar até que voltasse a si. Depois de repetir por várias vezes aquele procedimento, vendo que Beatriz já estava recuperando os sentidos e que estava tudo bem com ela, Olaia já ia se retirando com Antero quando foi interpelada pela patroa que, demonstrando muita preocupação, agarrou-a fortemente pelo braço e perguntou: "O que aconteceu com a minha filha? O que esse negrinho miserável fez com ela?" "Vamos, responda, negra." "Ele não fez nada, mamãe", respondeu Abílio. "Nós estávamos brincando e quando a Bia chegou perto do juazeiro, teve outra vez aquele ataque e desmaiou. Antero não teve culpa danada e até ajudou a trazê-la para dentro." "O quê?" "Você e sua irmã estavam brincando com um escravo." "Minha Nossa Senhora, quando seu pai souber disso, vocês três serão severamente castigados por essa desobediência." "Agora, Abílio e Beatriz, já para os seus aposentos. Quanto a você, moleque, aguarde que quando o seu patrão chegar vai querer ter uma conversa séria com você." Quando o coronel chegou e ficou sabendo do ocorrido, mandou que trouxessem o pequeno Antero à sua presença. O menino, desesperado e chorando de medo, foi levado pela mãe e entregue ao patrão que, com um cinturão de couro na mão, passou a surrá-lo. Enquanto espancava o coitado, berrava como um louco: "Eu não avisei que não era para você chegar perto dos meus filhos? Pois essa sua desobediência vai lhe custar muito caro. Além de lhe dar essa surra, quando acabar, vou mandar o capitão do mato levá-lo para bem longe daqui e vendê-lo por qualquer preço." Enquanto o coronel, mesmo cansado de tanto bater, continuava o castigo, Olaia, em desespero, correu para o filho e, abraçada a ele, implorou aos prantos: "Pelo amor de Deus, patrão, isso não. Não afaste Antero de nós, ele ainda é uma criança, mas juro por tudo o que é o mais sagrado que nunca mais vai desobedecer às ordens do Senhor. Eu prometo que fará tudo o que o coronel mandar, mas pelo bem que o Senhor quer para os seus filhos, não faça uma coisa dessas com o meu menino." Beatriz e Abílio, ao ouvirem os gritos de Antero, saíram correndo do quarto e foram até a sala onde, assistindo penalizados o castigo que lhe era infligido sem que nada tivesse feito de errado, tentaram interceder explicando ao pai que a culpa não era dele. "Papai", implorou a menina, "por favor, pare com isso. Antero não tem culpa de nada, fomos nós que o chamamos para brincar. Ele não queria, mas nós insistimos tanto, que ele acabou cedendo." O coronel, implacável, não dava ouvidos aos apelos dos filhos. A menina, percebendo que ele insistia em continuar com o cruel e impiedoso castigo, no momento em que o pai ia aplicar a nova chibatada, saiu correndo em direção ao pequeno Antero e abraçou o menino já banhado de suor, pondo-se à sua frente para protegê-lo com seu próprio corpo e evitar que o pai descontasse toda a sua raiva no pobre coitado. Em consequência disso, Libório, não conseguindo deter o braço a tempo, acabou por atingir a própria filha que, apesar da violência do golpe recebido, não deixou sair de sua boca nenhum gemido, nem esboçou qualquer expressão de dor. Aquilo fez com que o coronel ficasse mais nervoso ainda. Porém Marisa, depois de assistir àquela cena de coragem da filha e vendo que ela não se afastava do menino, aproximou-se do marido e obtemperou: "Senhor, meu marido, acho que já chega. O menino já recebeu corretivos suficiente e é melhor parar com isso, senão vai acabar machucando a nossa filha." Apesar de inconformado e achando que o fato de um negrinho escravo brincar com os seus filhos, além de ser uma grande afronta, era também uma demonstração de desrespeito,
cuja desobediência carecia de um castigo bem mais severo, o coronel resolveu atender ao pedido da esposa, mas depois de ordenar que Antero e sua mãe saíssem de sua frente, chamou o capitão do mato e recomendou: Jesuíno, dentro de alguns dias você deverá ir à capital buscar umas ferramentas que encomendei. Então aproveite para levar esse pestinha com você e venda pelo preço que lhe for oferecido. Não quero mais vê-lo por aqui, nem que se aproxime de meus filhos. Está certo, patrão. Só tem um problema: em qualquer lugar que for, ninguém vai se interessar em comprar escravos daqui em razão da fama que a nossa região tem de ser considerada como o palco de muitas rebeliões. Mas, em todo caso, vou ver se consigo vendê-lo pelo caminho. O coronel, depois de guardar o cinturão, mandou que os filhos fossem para o quarto e de lá não saíssem até que ele mandasse. As crianças, cabisbaixas e de mãos dadas, obedeceram. Muito embora o clima permanecesse tenso durante alguns minutos, logo depois a calma voltou a reinar naquela casa. O capitão do mato, ao sair da casa, quando já estava no quintal, foi procurado por Inácio que, inconformado com a decisão do coronel em vender seu filho, dirigiu-se a ele e falou com um gesto de súplica: Senhor Jesuíno, eu sei que as ordens do patrão têm de ser obedecidas a qualquer custo. Entretanto, como um pai desesperado e correndo o risco de perder o único filho, peço que tenha compaixão e não leve o meu pequeno Antero para longe daqui. Se realmente tiver que vendê-lo, faça por aqui mesmo, onde eu e minha mulher possamos vê-lo vez ou outra, nem que seja à distância. Aquelas palavras de apelo penetraram com tanta profundidade no coração do capitão do mato que, apesar de ser um indivíduo rude, grosseiro e violento, demonstrou que ainda lhe restava um pouco de sensibilidade, pois refletiu por alguns instantes sobre aquela súplica e respondeu: Olha, Inácio, eu trabalho para o coronel há muitos anos e sei o que ele é capaz de fazer quando desobedecido. Por isso, se ele souber que você me fez esse pedido, ou se simplesmente sonhar que passou pela minha cabeça a intenção de deixar de acatar as suas ordens, você já sabe o que irá acontecer, não é? O que posso fazer para lhe ajudar e ao mesmo tempo mostrar que não sou aquele demônio que muitos dizem por aí, é tentar ajudar de outra maneira. Então vou ver o que posso fazer por você, mas não lhe garanto nada. De qualquer modo, fico muito agradecido se o senhor conseguir nos ajudar a resolver esse problema sem que isso venha a lhe prejudicar. Ficarei eternamente agradecido. Prometo que, enquanto estiver vivo, estarei sempre à sua disposição. 2 dias se passaram e Antero permanecia preso na senzala, sob a vigilância constante da mãe que, cuidando dos ferimentos causados pela surra que levara do coronel, não permitia que ele chegasse nem perto da porta. Entretanto, naquela manhã, o capitão do mato ali chegou e mandou que ela trouxesse o filho, pois apesar de haver prometido ajudar Inácio, tentara de tudo, mas de modo algum havia conseguido encontrar uma saída. Por isso iria levar o menino para ser vendido, conforme o patrão havia determinado. Antero foi trazido e depois de receber os beijos e abraços de despedida dos pais, foi entregue ao capitão do mato que, sem deixar transparecer que aquilo fazia parte de sua estratégia para ajudá-los, colocou o garoto sentado e amarrado na carroça. No momento em que o condutor açoitou os cavalos e já estava saindo, o pobre menino, vendo as lágrimas de tristeza nos olhos de Unai e de Inácio, que inconformados e aos prantos viam seu filho ser levado para longe, olhou para o casarão onde avistou, pela janela, as faces entristecidas de Abílio e de Beatriz, os quais, da mesma forma choravam em razão daquela triste e injusta separação, sem poderem compreender os motivos de tamanha desumanidade. A cada dia que passava, a dor pela saudade aumentava, torturando e castigando impiedosamente os pais de Antero que, além da perda do filho, sofriam por não terem conhecimento do lugar em que ele estava, nem qual teria sido o seu destino.
De todas as pessoas que sentiam a falta daquele negrinho franzino e sapeca, a que mais sofria com a ausência dele era Beatriz que, em razão do remorso que sentia por sentir-se culpada, desde a partida dele, não tinha mais ânimo para brincar, não se alimentava direito e durante o sono tinha terríveis pesadelos. Por várias vezes acordava gritando e chorando, só se acalmando quando era amparada pelo irmão Abílio, que a levava para sua cama onde a menina se sentia protegida. Capítulo 18. A volta do filho. Certo dia, Beatriz estava assentada na grama do jardim, tão absorta em seus pensamentos, que nem sequer percebeu a presença de Inácio que, notando-a naquela tristeza e vendo as lágrimas caindo dos olhos dela, aproximou-se e perguntou carinhosamente: "O que sucede, sinhazinha? Por que está tão triste desse jeito? Não venha me dizer que andou brigando com seu irmãozinho. Se for por causa disso, fique tranquila, pois do jeito que vocês gostam um do outro, em pouco tempo farão as pazes, essa tristeza danada vai embora e esse seu rostinho lindo voltará a sorrir." "Não, Inácio, eu não briguei com o meu irmão. A minha tristeza é por causa da saudade que sinto do Antero e também pelo remorso de ter sido a responsável pela separação de vocês. Se eu não tivesse insistido com ele para brincar comigo e com o Abílio, nada disso teria acontecido e ele ainda estaria aqui junto de você de Olaia." "Ora, sinhazinha, mas que bobagem é essa? Não deixe que o sentimento de culpa invada o seu coração desse jeito. A senhora ainda é muito novinha para ficar sofrendo assim. A menina e o senhorzinho Abílio, apesar de ainda serem crianças, são pessoas de corações bondosos, de almas puras, sem egoísmo, sem orgulho e sem preconceitos. Por isso eu tenho a certeza de que o meu menino, estando onde estiver, deve estar muito feliz e agradecido por saber que apesar da sua condição de negro filho de escravo, você dois, mesmo sendo brancos, ricos e filhos de pais tão poderosos, gostam dele do jeito que ele é." Percebendo que as suas palavras estavam dando um pouco mais de ânimo à menina, o escravo continuou conversando. "Mas, me diga uma coisa, sinhazinha Beatriz, eu fiquei sabendo que a senhora tem medo de chegar perto daquela árvore e que toda vez do que se aproxima dela se sente mal, isso é verdade?" "É sim, Inácio, não sei como explicar, mas aquela árvore me provoca sensações horríveis e, se encosto um dedo nela, ela queima como se fosse uma brasa. E o mais estranho ainda é que só comigo acontece isso, pois o Abílio toca nela, sobe em seus galhos e não sente nada. Está vendo aquela casa no terreno ao lado? Também me causa muito medo. Não gosto nem de chegar perto dela e só de olhar, me sinto mal. É como se alguma coisa terrível tivesse acontecido lá dentro. Você não acha esquisito isso?" "De fato, tudo isso é muito estranho, mas não fique aborrecida, pois esse medo um dia vai passar. Olha para a árvore e veja como é bonita, aprecie a beleza das suas folhas e dos seus galhos, sinta o perfume de suas flores e veja como são lindas. É apenas uma árvore como tantas outras. Não fique com medo, porque ela não lhe pode fazer nenhum mal. Eu tenho certeza de que, se a sinhazinha for se aproximando dela aos poucos e com muita fé em Deus, logo irá se acostumando e essas coisas ruins vão desaparecer." Aquelas palavras tocavam o coração de Beatriz e lhe inspiravam tanta confiança, que os seus olhos chegavam a brilhar, tamanha era a sua emoção. No momento em que ela ia dizer mais alguma coisa, Inácio a interrompeu. "Bem, sinhá, a nossa prosa está muito boa, mas agora preciso ir embora. Desculpe-me por ter atrapalhado o seu sossego, mas é que fiquei realmente preocupado em vê-la tão triste. Agora que estou vendo que a senhora está mais animada, já posso ir trabalhar tranquilo. Com sua licença." "Tem toda, Inácio, e fico muito grata por conversar comigo e ter dito palavras tão animadoras. Mas, antes de ir,
Posso lhe pedir uma coisa? A sinhazinha não pede, manda. Outro dia ouvi Antero lhe chamar de pai Inácio e achei aquilo lindo. Como gosto dele como se fosse meu irmão, me agradaria muito poder tratar você do mesmo jeito e assim, quem sabe, se um dia seu filho voltar, isso possa fazer com que, da mesma forma, se sinta meu irmão. Então, posso chamá-la de pai Inácio também? Virgem Maria, sim, isso só me dá alegria. Embora não me sinta merecedor de tamanha consideração, é claro que pode, mas se a sinhazinha achar que o seu pai e a sua mãe não vão se zangar e se sentirem humilhados se ouvirem a menina me chamar de pai. Com relação aos meus pais, pode deixar comigo e fique sossegado que saberei lidar com eles. Então estamos combinados e a partir de hoje só vou chamar você de pai Inácio. A menina deu um carinhoso abraço em Inácio e, depois de acariciar-lhe a carapinha, enquanto ele se afastava, ficou olhando para aquele escravo com uma expressão de piedade, pensando em como um homem que fora separado de seu filho há tão pouco tempo ainda conseguia encontrar forças suficientes para dar bons conselhos à filha daquele que fora o causador da triste separação. Sem encontrar respostas, levantou-se, deu um longo e profundo suspiro e, sorridente, voltou para casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na sala, Beatriz encontrou Abílio que, como fazia todos os dias, lia atentamente algumas passagens do Novo Testamento tentando entender os ensinamentos constantes nos evangelhos dos apóstolos de Jesus. Ao notar a presença da irmã, que demonstrava estar muito feliz, fez uma ligeira pausa na leitura, fechou o livro e, com aquele semblante de alívio estampado no rosto, foi logo perguntando: "Olá, Bia, onde você estava?" "Eu a procurei no quarto, no quintal e por todos os cantos da casa. Como não a encontrei, cheguei a pensar que tivesse sido engolida pelo juazeiro, ou estivesse presa na casa mal assombrada, mas pela sua cara alegre, estou vendo que tem boas notícias." "Pare com essa brincadeira, Abílio, não zombe de coisa séria." "Mas é verdade, estou muito feliz, pois estava lá fora conversando com o pai Inácio, com o coração sobrecarregado de remorso, e contei a ele tudo o que acontece comigo quando chego perto da árvore, ou quando tento entrar naquela casa mal assombrada. Ele me deu alguns conselhos e fiquei bastante animada. Ele falou que se eu for me aproximando delas pouco a pouco, o medo e a sensação ruim vão desaparecer. Será que está certo? O que você acha?" Abílio achou muito estranho Beatriz chamar aquele escravo de pai, mas depois que ela lhe contou as razões, depois de aprovar a ideia, resolveu que a partir daquele dia também iria assim chamá-lo. E foi dali por diante que o escravo passou a ser conhecido e chamado por todos pelo apelido carinhoso de pai Inácio. Acho que ele tem razão, pois, além de sábio, é um homem muito experiente e sabe o que o está dizendo. Ele veio de uma terra muito distante daqui e o conhecimento que tem o torna sabedor de muitas coisas que nós não podemos imaginar. Por isso, acredito que o seu medo vai mesmo desaparecer, mas para que isso aconteça você deve tentar fazer o que ele disse e, se precisar de ajuda, pode contar comigo." "Obrigada, Abílio, mas vamos aguardar. Quem sabe qualquer dia desses eu criei coragem. Por enquanto prefiro ficar bem longe da árvore daquela casa." 2 meses já haviam transcorrido desde que o capitão do mato partira levando Antero e deixando em seu lugar um misto de tristeza e de saudade nos corações de Abílio e Beatriz que, até então, ainda não tinham se conformado com a ingrata separação. Estavam no quarto e se preparando para descerem para o almoço, quando ambos ouviram o barulho de uma carroça. Ao olharem para o portão da fazenda, avistaram Jesuíno chegando e trazendo o menino de volta. Com grande alegria, os dois correram para a sala para receber o amiguinho,
Mas diante da presença do pai, pararam e ficaram apenas observando Antero ser trazido com as mãos atadas e apresentado ao coronel, que praguejou energicamente. Mas o que significa isso? Não mandei que você levasse e vendesse esse menino. Por que o está trazendo de volta? Desculpe, coronel, eu viajei por todos os cantos e em todo lugar que passava ia oferecendo, mas conforme já havia dito ao senhor, não achei ninguém que aceitasse ou se interessasse em ficar com ele. Por isso tive que trazê-lo de volta. Ora essa. Se ninguém quer esse estrupício, você deveria tê-lo trocado até mesmo por uma garrafa de cachaça, que é o que deve valer. Ou então, se fosse o caso, deixado-o no caminho ou jogado em qualquer lugar, mas não deveria trazê-lo de volta. Eu pensei em abandoná-lo em um canto qualquer, mas fiquei com pena porque ele ainda é muito pequeno. Se o abandonasse na estrada, franzino do jeito que é, seria uma presa fácil para as onças pintadas, sussuaranas e outras feras que infestam esta região. Olha aqui, jesuíno, eu não lhe pago para ter pena de escravos. Você ganha para obedecer às minhas determinações. Portanto, quando receber uma ordem minha, trate de cumpri-la à risca, senão já sabe. O capitão já ia levar o menino de volta para abandoná-lo em um lugar qualquer, quando Beatriz correu em direção ao pai e, ajoelhando-se aos seus pés, implorou. Papai, pelo amor que o senhor tem por mim e por Abílio, eu lhe peço, não faça isso com o Antero. Ele já foi castigado demais durante todo esse tempo em que ficou fora daqui longe dos pais. Se todas as pessoas a quem o capitão do mato ofereceu, nenhuma delas quis ficar com ele, é sinal de que a vontade de Deus é que permaneça entre nós. Por favor, papai, deixe-o ficar. É isso mesmo, meu pai, corroborou Abílio. Ele já sofreu muito, aliás, que tipo de crime esse pobre e infeliz menino cometeu para merecer tanto ódio? Por acaso ele tem culpa de ter nascido negro e pobre? Deus, quando criou e colocou na terra a raça humana, foi justamente para que todos pudessem viver em uma sociedade pacífica e igualitária e não para exercer uma suposta superioridade uns sobre os outros. Portanto, papai, desça desse seu pedestal, abandone esse preconceito e aprenda a abrir as portas do seu coração. Desse modo, verá como a verdadeira felicidade virá nele fixar residência. Ou será que o senhor se esqueceu de que também tem filhos pequenos? Aquela atitude de Abílio causou surpresa em todos, inclusive no coronel que, espantado com as palavras do filho, o repreendeu sem perda de tempo. Que falta de respeito é essa, Abílio? Lembre-se de que sou seu pai e chefe desta casa. As minhas vontades estão acima de tudo e de todos aqui. Portanto, modere esse seu linguajar, e baixe o tom de voz. A mulher do coronel, o capitão do mato, Inácio, Olá e todos os demais empregados ali presentes ficaram boquiabertos e ao mesmo tempo admirados diante da coragem daquele filho em enfrentar o pai daquela maneira e em defesa de um simples negrinho, filho de escravo, inclusive Beatriz que, com o poder de sua vontade, dirigia o olhar fixo para o irmão, como se estivesse lançando sobre ele uma carga de poderosas energias fluídicas para lhe dar sustentação, e com poderes suficientes para romper toda e qualquer barreira que se antepusesse às suas pretensões beneficentes. Era a força da caridade e da benevolência em ação. Diante das palavras rígidas do coronel, todos pensaram que Abílio ia desistir, mas sem que ninguém notasse nem ele mesmo percebesse que, involuntariamente, estava dando passividade a uma entidade iluminada que lhe dirigia fachos de luzes coloridas, para aumentar ainda mais a surpresa, usando as palavras como se fosse um pregador nato, continuou. Não, meu pai, eu não estou desrespeitando de forma alguma, e isso jamais farei em toda a minha vida, pois estou ciente dos deveres, das obrigações e do respeito que tenho para com o Senhor, meu querido e tão amado pai.
Só estou alertando que essa maldade que está fazendo com o Antero e com os pais dele um dia poderá se voltar contra a nossa própria família. Eu sei que a fortuna que possui e o poder que tem em mãos o autorizam a agir da maneira que lhe aprouver, mesmo que isso venha a desrespeitar as leis humanas e ferir direitos alheios. Entretanto, nós vivemos neste planeta regidos também por leis naturais, as quais, pelo seu caráter divino, são imutáveis, eternas e impossíveis de serem burladas. Dentre elas, temos aquela que prevê para cada causa um efeito que mais dia, menos dia, retornará à origem. Isso significa que se praticarmos uma boa ação, a reação também será boa, porém se, ao contrário, fizermos o mal, consequentemente teremos o mal em troca. Depois de breve pausa, o menino prosseguiu. Sendo assim, se o Senhor acha mesmo que lhe cometeu alguma falta, faça como Jesus recomendou. Perdoe enquanto é tempo e evitará que futuramente recaia sobre nós a revolta, tanto dele quanto de seus pais. Jesus Cristo, em sua passagem pelo nosso planeta, deixou claro que todos somos irmãos e filhos de um único e verdadeiro Pai, que é Deus. Portanto, não devemos fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que nos fizessem, seja rico ou pobre, branco ou negro, patrão ou empregado. Enfim, qualquer que seja a posição de cada um, isso não vem ao caso, o importante é que todos devem amar-se reciprocamente, essa é a vontade do nosso Criador. O coronel, com o queixo caído, um tanto pensativo, coçou a barbicha, olhou para todos os presentes e, vendo no semblante de cada um a expressão de quem implorava pelo menino, deu alguns passos e, depois de bater com o chicote na mesa, olhou sério para o filho e falou: Está bem, vocês venceram. Vou permitir que ele fique, mas já vou avisando que se houver qualquer desobediência novamente, eu me desfaço dele imediatamente e não adianta ninguém pedir, que eu não vou voltar atrás. Agora, Jesuíno, entregue o menino aos pais dele e saiam todos daqui, pois tenho mais o que fazer. Um sorriso de satisfação brotou no rosto de todos, principalmente no de Jesuíno, por ver que o seu plano para evitar que o menino fosse separado dos pais havia dado certo, e de Beatriz, que correu para os braços do pai, agradecendo-lhe a compreensão. Em seguida, a menina foi dar os parabéns a Abílio por aquela atitude defensiva, cuja sinceridade sensibilizou a todos e persuadiu o pai a desistir da ideia de livrar-se de Antero, o que o irmão aceitou, sem saber, no entanto, o que havia ocorrido. Assim que todos saíram, o coronel, sem denunciar seu sentimento, pois estava emocionado e perplexo com tudo que o filho havia falado, foi para o quarto e sentou-se à beira da cama, perto da esposa que chorava de emoção e, ainda espantado com a atitude de Abílio, comentou: Você viu que coisa estranha, Marisa? Onde será que o nosso filho aprendeu a falar daquele jeito e com tanta eloquência? Na hora em que ele começou a falar, tive uma sensação estranha, uma coisa não tão esquisita. Eu sabia que era a voz dele, mas parecia que era outra pessoa que estava conversando comigo e me repreendendo pelo que eu estava fazendo. Marisa, depois de passar suavemente o lenço nos olhos para enxugar as lágrimas, bastante comovida com as palavras do marido, considerando que estavam casados já há muitos anos e durante todo aquele tempo, jamais tinha visto Libório demonstrar tanta emoção, respondeu: Eu também fiquei bastante surpresa, mas ao mesmo tempo muito feliz por ver que o nosso filho já se tornou um homenzinho. No começo cheguei a temer que aquela atitude pudesse criar um clima de animosidade entre vocês, mas quando vi que as suas palavras reportando os dizeres de Jesus Cristo estavam tocando o seu coração, não tive a menor dúvida de que Abílio está aprendendo a ser um verdadeiro cristão. Isso sem falar de Beatriz que, apesar de mais nova e da sua fragilidade, está se mostrando uma mocinha dócil e benevolente. Depois disso, a paz voltou a reinar naquela casa. Na senzala, Inácio e Ulaia não se cansavam de agradecer a Deus por ter permitido que meu filho voltasse aos seus braços e, ao mesmo tempo,
adverti-lo do perigo a que estaria exposto no caso de voltar a desobedecer às determinações do coronel. Ele jamais deveria se aproximar novamente de Abílio e de Beatriz, mesmo que isso o deixasse muito triste e magoado. Apesar de haver jurado aos pais obedecer às ordens do patrão, Antero não tinha certeza se teria forças para resistir à tentação de estar novamente junto de Abílio e Beatriz e partilhar com eles a sua infância em razão da devoção e do carinho que nutria pelos dois irmãos, sentimento que aumentava cada vez mais, principalmente pela menina, a quem devotava uma enorme afeição. Assim, empreendendo uma força de vontade muito grande, toda vez que avistava os irmãos, procurava se esconder, na tentativa de conter os impulsos de correr para abraçá-los. Para não se deixar dominar por aquele desejo, passou a concentrar as suas brincadeiras ao redor de um morro existente nas proximidades da fazenda, o qual era ladeado por uma grande floresta. Apesar de viver brincando diariamente naquele lugar, de vez em quando o garoto se perdia no meio da mata, obrigando o pai a procurar por ele até encontrá-lo e, por essa razão, de tanto percorrer aquela floresta em busca do filho, Inácio passou a conhecê-la de ponta a ponta e a encontrar todas as entradas e saídas existentes naquele lugar que era um verdadeiro labirinto desenhado pela natureza. Capítulo 19. A morte no tronco. Os anos transcorriam lentamente, sem grandes novidades. Numa certa ocasião, depois de um dia inteiro de trabalho duro no canavial, Inácio, já alquebrado pelos anos e pelo trabalho árduo, voltou para a senzala com um semblante triste e apreensivo. Olaya, vendo tão deprimido, perguntou qual o motivo de estar daquele jeito, ao que lhe respondeu: a noite passada eu tive um sonho que me deixou muito preocupado. Sonhei que via Antero passeando pela fazenda, mas a impressão que dava era de que não era o nosso filho, pois além de ser um homem branco, estava muito bem vestido, usando roupas novas, botas e chapéu de couro e dando ordens aos empregados, como se fosse o dono de todas essas propriedades. Aquele jeito de ele se portar me fez lembrar um daqueles homens ricos e isso me pareceu um mau agouro, pois comecei a sentir que algo de muito grave e ruim estava para acontecer por aqui. Olaya, que não podia deixar de sorrir diante daquela narrativa, no intuito de afastar de Inácio o mau pressentimento e ao mesmo tempo acalmá-lo, falou: ora, meu marido, não fique preocupado. Só pode ter sido um pesadelo. Onde já se viu nosso menino, um negrinho pobre, escravo sem eira nem beira, de repente tornar-se branco, poderoso e ser dono de tantas terras? Só mesmo em sonho. Eu sei, mas acontece que o pressentimento de que alguma coisa de ruim estava para acontecer tinha suas razões, pois hoje, quando cheguei a Lida, fiquei sabendo que Jesuíno, o capitão do mato, havia sido morto por um dos escravos a golpes de porrete. Isso me aborreceu bastante, pois apesar de ser um pau-mandado, ele não era totalmente mau e, apesar de já ter castigado por diversas vezes e de maneira bastante violenta os nossos irmãos rebeldes, tinha lá os seus momentos de compreensão e piedade, como no caso do nosso filho, quando o patrão quis livrar-se do menino e ele conseguiu evitar isso sem que o coronel desconfiasse. Já esse outro, de nome Fulgêncio, que o coronel colocou no lugar dele, no primeiro contato que tivemos, pude notar o quanto é cruel e desumano. Pelo que fiquei sabendo, qualquer desobediência para ele é motivo de castigos impiedosos e quando começa a espancar alguém, só para quando sua vítima desmaia ou morre. Em razão da fama que tem, de ser uma pessoa perversa, violenta e não ter compaixão de ninguém, a grande maioria dos escravos está apavorada. Por isso tenho medo de que de uma hora para outra possa haver uma rebelião ou uma tentativa de fuga em massa, o que certamente colocará em risco a vida de todos nós. Por esse motivo, resolvi conversar com o coronel e avisá-lo do perigo que este novo capitão do mato representa e aproveito para pedir que oriente no sentido de ser um pouco mais compreensivo com os cativos. Assim dizendo, ele saiu e foi procurar o patrão. Entretanto,
Em vez de reconhecer que a intenção de Inácio era das melhores, pois o que queria era somente evitar uma tragédia, o coronel Libório, achando que aquilo era uma reclamação sem fundamento, portanto um atrevimento por parte de um escravo, mandou chamar Fulgêncio e relatou-lhe a queixa que o negro havia feito. Isso só fez crescer ainda mais o instinto violento no empregado, bem como aumentar o ódio injustificável que demonstrava sentir pelos negros que tinha sob sua responsabilidade. A partir daquele dia, suas atenções passaram a ser voltadas para Inácio, não vendo a hora de poder ajustar as contas com aquele negro, mas para isso teria de aguardar com muita paciência uma oportunidade propícia para lhe aplicar o devido castigo. Com o passar do tempo, a violência de Fulgêncio foi crescendo cada vez mais e, nessa mesma proporção, foi aumentando também o clima de revolta entre os escravos da fazenda Serra Negra, os quais esperavam um momento oportuno para fugirem daquele cativeiro. Notícias circulavam pela região sobre a existência de grupos de escravos que, para escapar dos martírios a que eram submetidos, fugiam e se refugiavam em regiões da floresta e ali armavam suas palhoças, formando comunidades que eram chamadas de quilombos, que eram circundadas por cercas duplas e, do lado de fora, por covas profundas com estrepes no seu interior cujas aberturas eram camufladas com ramos. Isso era um estímulo para aqueles mais revoltosos, aumentando muito o desejo de fugir. A maldade de Fulgêncio era tão grande e o seu desejo de vingar-se de Inácio tão insaciável que, uma noite, quando todos já estavam dormindo, foram despertados pelos berros do jagunço, que chegou acompanhado do feitor trazendo uma garrafa de óleo de rícino e, aos gritos, acordou um dos escravos mais antigos da fazenda, o qual, pelo fato de desde a mocidade ensinar diversos irmãos a jogar capoeira, era conhecido por Mestre Bimba. Alegando que aquele cativo havia achado um diamante graúdo em uma das minas nas terras de Libório e o havia engolido para que ninguém percebesse que tinha se apossado da pedra preciosa, o capitão do mato tentou forçá-lo a ingerir o laxante para depois expelir a pedra. Mas como o escravo relutava em tomar o purgante, Fulgêncio, auxiliado por outros capangas, conduziu o coitado para fora da senzala aos trancos e, sem levar em conta a sua idade avançada, depois de o amarrarem no tronco, passaram a agredi-lo a socos, pontapés e chibatadas. A surra foi tão violenta que o infeliz, não suportando mais, acabou desencanando. Depois que o capitão do mato e seus comparsas se afastaram, alguns escravos retiraram o corpo do tronco, colocaram no chão e, para prestarem a última homenagem ao companheiro, reuniram-se à sua volta e começaram a dançar e cantar uma música que anos mais tarde serviria de inspiração a um cantor e compositor nordestino, já desencanado. O povo tá se juntando, a roda vai começar. Eu vim de muito longe, eu vim camará. Mestre Bimba foi-se embora, mas na roda foi doutor. Vai ficar nos assistindo junto de Nosso Senhor. Junto de Nosso Senhor. Os outros escravos, revoltados com tamanha covardia, apesar de não ser aquela a ocasião por eles tão aguardada, levantaram-se e saíram em desabalada carreira em direção ao portão dos fundos da fazenda. Fulgêncio, que a todo custo tentava evitar a fuga, passou a disparar sua espingarda contra os fugitivos, sendo imitado pelos demais. Alguns negros, furiosos, vendo os companheiros sendo abatidos, retornaram, resultando em um combate violento entre escravos e jagunços. O embate durou algumas horas, de um lado, tiros e chibatadas e, de outro, facadas, pauladas e pedradas. Não obstante a superioridade numérica dos cativos sobre os capangas, essa vantagem foi sendo superada em razão do emprego de armas de fogo pelos empregados da fazenda e do reforço de vários outros homens que chegaram também fortemente armados, até que alguns dos cativos que não conseguiram fugir, já cansados e sem as mínimas condições físicas de continuarem lutando, se renderam, sendo conduzidos de volta à senzala, que foi fechada com correntes e cadeados, passando a ser vigiada com mais rigor.
Mesmo sabendo que Inácio não tinha participado do levante, Fulgêncio percebeu que poderia aproveitar aquela situação para se desforrar dele usando como instrumento a mulher daquele seu desafeto. Acompanhado de outros capangas, entrou na senzala, mandou que amarrassem as mãos de Olaia e, depois de passar um laço no pescoço dela, saiu arrastando-a e levou-a à presença do coronel, alegando haver sido ela uma das que incentivaram os escravos a se rebelarem e ainda ajudado na consequente fuga que culminou com a morte de 2 dos seus empregados e nos ferimentos de alguns outros.